Ok, gente, olha só. Nosso foco não vai ser responder a questão, tá? A questão em si. A live vai ficar salva, sim, a live, tá? Mas quem puder, fica com a gente ao vivo, mano. Ficar com a gente ao vivo é muito bom, tá? Porque, nossa... Dá a oportunidade de você tirar uma dúvida aqui com a gente, né? Você pode mandar certeza, tá? Responder ao vivo. Então, vamos lá. Olha só. Uma questão que eu coloquei, indo já direto ao ponto aí com a temática que eu boto muita credibilidade que possa cair algo sobre isso, que é o seguinte. A utilização de células-tronco do próprio indivíduo, autotransplante, tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos, cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes, que causam muitos problemas devido à rejeição pelos seus receptores. Esse lance de autotransplante, galera, ele acontece já há um tempo, tá? Nós temos o próprio autotransplante de sangue, não é, Rafael? Quando tira o sangue da parte do corpo da gente e coloca em outra parte, esse tipo de tratamento busca até rejuvenescer novas células, justamente porque melhoram aí a oxigenação de alguns tecidos. Então, esse lance de autotransplante é um nome que, pelo menos na biologia, não é algo tão novo assim. E a questão coloca que está tendo autotransplante de células-tronco. As células-tronco, para quem não sabe, para quem não lembra, ou melhor, porque você sabe, você só não lembra, são células que têm a capacidade de se tornar outras células. Como assim, Patrick e Rafael? É o seguinte, galera, tem células que elas nascem de um jeito e elas se diferenciam em uma célula específica. Por exemplo, todo mundo que está aqui veio do zigoto. Zigoto foi uma única célula que originou vocês, tudo que vocês têm. Tecidos, órgãos, sistema. Então, tudo que vocês têm vieram de uma única célula, de um zigoto. Esse zigoto é uma célula-tronco, que teve a capacidade de originar células diferentes e, consequentemente, tecidos e órgãos diferentes. Mas o barato é que nosso corpo, já apesar de adulto, nós temos células-tronco, que são células que têm a capacidade de originar grupos específicos de células, tá? Quando uma célula ela tem a capacidade de se transformar em outro grupo de célula, nós chamamos isso de células indiferenciadas, ou seja, são células que estão buscando uma diferenciação para poder formar um tecido. E a questão coloca que a célula, o autotransplante de células-tronco, ele é fundamental, ele ajuda pra caramba e visa principalmente substituir o transplante. E vocês sabem mais do que eu aí que o transplante, nossa, tem índices de rejeição extremamente elevados, tá? O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais realizados entre diferentes indivíduos. Isso por quê? Então, ele joga esse desafio. Por que o autotransplante ele causa menos problema? Olha só, não está dizendo que não causa problema. Os dois podem causar problemas, só que o autoexame ele causa menos problema. Beleza? Quando comparado ao transplante tradicional realizado entre diferentes indivíduos. Isso porque as células-tronco se mantêm indiferenciadas após sua introdução no organismo do receptor. Não, as células-tronco elas buscam uma diferenciação. O próprio uso da célula-tronco ele vem para poder essa célula-tronco se diferenciar em uma célula específica, tá? Letra B. Células provenientes de transplantes entre diferentes indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Olha só, não é bem assim, tá? Não é só por conta, não é só essa célula em específico que vai envelhecer. A do autotransplante também envelhece. Então, essas células que são transplantadas de um indivíduo para outro indivíduo, ela não vai envelhecer rapidamente. Não, ela vai envelhecer geralmente igual às outras células que aquele corpo já possui, ok? Células-tronco, por serem dotadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material semelhante. Claro, então se Rafael vai fazer um autotransplante e utiliza-se a própria célula do corpo dele, o que é que pode acontecer? O índice de aceitação vai ser muito maior. Isso vai ser maior por quê? Porque o material genético daquela célula
é o mesmo, se não é muito semelhante, é o mesmo material genético. Então, a letra C acaba sendo a opção correta, tá? Aí que eu venho as células transplantadas entre as células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais. Pelo amor de Deus, vai virar um câncer, Rafael, se acontecer o transplante. Células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor. Se reproduzem? Sim. Beleza? Então, a letra C é uma opção bem simples que coloca você a refletir sobre a questão de que o material genético ele é o mesmo no corpo de um indivíduo, tá? Então, letra C, opção correta, fica de olho nisso, porque provavelmente você vai encontrar alguma questão que envolve doação de órgãos e também até mesmo doação de sangue. Beleza, garotinho. Ótimo. Pronto, olha aí, olha aí. Gente, seguinte, como o Patrick já mencionou aí, nessa semana a gente vai trabalhar aí assuntos específicos dia a dia, tá? Falando um pouquinho sobre determinada temática, especificamente de biologia. Antes de mais nada, eu queria só dar um aviso a vocês que durante essa semana também, a partir de amanhã, eu vou ter lives de química, tá? Quem me segue no Instagram vai ver todos os dias os links depois da live aqui com o Patrick. Então, olha só. Eu coloquei questões, eu fiz questão de trazer questões para vocês recentes, baseados em algumas características. Primeiro, o Enem, ele traz, sim, características de vestibulares que aconteceram recentemente, especialmente Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente FUVEST e especialmente SpaceX. Então, eu coloquei algumas questões que foram dadas aí nos últimos vestibulares para vocês terem uma noção do que é que pode ser cobrado. Vale salientar para vocês, gente, que não é a questão que vai estar lá na sua prova, mas é uma temática que pode aparecer na sua prova e isso a gente precisa trazer para vocês, beleza? Então a questão diz o seguinte, ó, na coluna da direita são apresentados compostos de origem natural, fontes renováveis, tá? E na da esquerda, o principal componente desses compostos. Então ele pede para que você associe agora o que eu tenho na direita com o que eu tenho na esquerda. Aí você vai dizer, professor, isso aí é muito fácil. E sim, pessoal, de fato é muito fácil. Porém, o índice de erros dessa questão foi muito alto. Por quê? Pelo fato da autoconfiança em ser uma questão um pouco mais simples, as pessoas acabam tendo aí uma celeridade muito grande, né? Uma pressa muito grande para tentar resolver a questão o quanto antes. Então vamos aqui raciocinar um pouco. Ele dá 3 tipos de macromoléculas. Os glicídios, as proteínas e os lipídios. Os glicídios, pessoal, para quem não lembra, são os carboidratos, tá? Então, os carboidratos, eles têm esse nome, né, de carboidratos, ou também podem ser chamados de glicídios. Ou também, em alguns livros, eles podem ser chamados de açúcares, tá? As proteínas, que todo mundo já conhece, o que são essas proteínas, tá? E os lipídios, que também todo mundo conhece. Então, vamos lá, preste atenção. Primeiro ponto. Tio Rafa, como é que eu resolvo uma questão desse tipo? A questão, ela coloca alguns compostos de origem natural, né? Algumas características, né? Que são bem interessantes. Por exemplo, clara do ovo. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que nas dietas em geral, utiliza-se clara do ovo para que você tenha uma suplementação proteica. Então, já posso imaginar que na clara do ovo eu tenho uma proteína. E a proteína corresponde ao 2. Corresponde ao 2 da sua coluna aí à esquerda. Tio Rafas, o que é que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer nada por enquanto. Lá no final, a gente tem aí a banha de porco. A banha de porco, pessoal, é a gordura do porco. Então, são lipídios, que no caso é o 3. Então, vamos pensar um pouco comigo, ó, que não é crime fazer isso por eliminação. Se o último é o 3, eu posso olhar para as alternativas e eliminar as alternativas em que o último na sequência não é 3. Então, já posso eliminar tanto a letra C, como eu posso eliminar a letra E. Por quê? Porque na letra C e na letra E, ele diz que a banha de porco é feita de glicídios. E não, é feita de gorduras, de lipídios, tudo bem? Voltando aí da nossa direita para a esquerda, a gente viu que a clara do ovo ela é feita de proteínas, beleza? E proteínas automaticamente estão, né, na alternativa 2, aí na coluna 2, no componente 2.
Então, também eu verifico que eu posso eliminar justamente a letra C e a letra E, beleza? Por quê? Porque a clara do ovo, ela é feita de proteínas, então só pode ser o 2. E o que acontece? Se liga só, amido de milho. Gente, amido é um polissacarídeo, ok? Amido é um polissacarídeo. Polissacarídeos são uma das classificações dos glicídios ou carboidratos. Então, os carboidratos eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, beleza? O amido é um tipo específico de polissacarídeo. Se ele é um polissacarídeo, ele só pode ser classificado como glicídio. Então, o amido de milho, ele é um glicídio. Se ele é um glicídio, significa que na terceira coluninha aí, nós vamos ter o número 1. Olhando as alternativas que nós já eliminamos, né? Nós já eliminamos aí as alternativas C e E. Sabendo que o amido de milho é o 1, eu já posso eliminar também a letra B, beleza? Então a letra B já está eliminada. E aí eu fico entre duas, o melaço da cana e a cera de abelha. Gente, muita gente acha que cera de abelha é mel, e não é. A cera de abelha não é mel, ok? Tem que ter muito cuidado com isso. A cera da abelha, pessoal, ela é um lipídio, ok? Lembre de um detalhe. Os lipídios, pessoal, eles podem ser óleos, como eles podem ser ceras, ok? E esses lipídios, eles têm características estruturais diferentes. Então, a cera de abelha, ela não é um carboidrato. A cera de abelha, ela é um lipídio. E o melaço da cana é, sim, um carboidrato. De que tipo, tio Rafas? Ele é um carboidrato do tipo disacarídeo. Nesse caso, sacarose, que é a junção de glicose mais frutose. Então, a gente tem o seguinte, ó. Melaço da cana, glicídio, número 1. Cera de abelha, lipídio, número 3. Amido de milho, glicídio, número 1. Clara do ovo, proteína, número 2. E banha de porco, lipídio, número 3. Que corresponde justamente à alternativa A. Ótimas colocações aí de Rafael, né, de bioquímica. Aí a gente, olha só, para quem caiu de paraquedas, hoje a gente está resolvendo questões de citologia e bioquímica que com certeza você vai encontrar na sua prova domingo, tá? Domingo você vai encontrar isso, então questões de conhecimento básico de bioquímica, como essa que Rafael colocou. Nossa, não cai não. Despenca. Tá aqui aberto aqui para vocês mandarem suas dúvidas, tá? Mandem as suas dúvidas. Minha amiga Mila aí nos lança aí um elogio, gratidão, Mila, e sim, a gente vai estar com vocês também em 2021, contribuindo aqui da melhor forma possível, tá? Qual a organela que vai cair na prova do Enem? Isso daí a gente só vai descobrir domingo. Mas um fato é, vai cair uma questão sobre a organela, com certeza. As organelas que são mais cotadas para cair são as clássicas: mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, peroxissomos, complexo de Golgi. Então, são organelas que têm funções mais bem descritas, funções mais bem elaboradas. O Enem não vai cobrar aí o nome de uma organula ou organela que tem um protozoário aí com um nome diferente da que você conhece. Não, é desumano perguntar isso. Então, o Enem ele pode colocar uma situação desafio. Ele pode colocar explicando a função de um órgão, por exemplo, e te perguntando quais as organelas presentes em maior quantidade nas células daquele órgão. Então, por exemplo, se o Enem coloca uma pergunta envolvendo o pâncreas, as células pancreáticas, bererê, barará, burorô, secretam o suco pancreático, produzem insulina e glucagon. Perceba que tudo que o pâncreas produz é secretado. E qual é a organela responsável pela secreção celular? Complexo de Golgi. Outra coisa interessante, pode perguntar para vocês, pode falar para vocês com relação ao tecido muscular. Tecido muscular é um tecido que gasta muita energia, por essa razão,
qual é o nome da organela ligada ao processo de produção de energia? Mitocôndria. Pode também perguntar mitocôndria com relação ao tecido nervoso, falando para você acerca do quanto o tecido nervoso ele gasta energia e te perguntando qual é a organela envolvida nesse processo. Então é muito bom você estar atento a isso. Então vamos lá. Mitocôndria faz respiração celular, ok? Respiração celular, processo de produção de energia, ok? Complexo de Golgi faz secreção celular. Secreção celular é exportar para fora da célula componentes que nela foram produzidos, proteínas em específico, tá? Então eu tenho a mitocôndria que faz respiração, tem o complexo de Golgi que faz secreção celular e tem aí duas organelas envolvidas no processo de produção de proteínas, que é o retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo. Cuidado, isso gera muita dúvida na cabeça dos alunos. Uma coisa é eu falar de retículo endoplasmático rugoso, outra coisa é eu falar de ribossomos, tá? Ribossomo é uma organela não membranosa que são formadas por duas subunidades que ficam dispersas no citoplasma. E a sua função é elaborar o processo de tradução. E o que seria a tradução? Seria a decodificação da mensagem advinda do RNA mensageiro, que vai informar qual é a proteína que vai ser produzida. Então, eu tenho nas minhas células ribossomos livres. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode encontrar uma questão perguntando sobre uma organela presente em bactérias e células eucariontes. E você, por exemplo, pode ficar imaginando, não, eu aprendi que retículo endoplasmático rugoso, o ribossomo está preso nele. Então, bactéria não tem ribossomo, porque o ribossomo está preso no retículo rugoso. Não, está errado. Tem ribossomo no citoplasma. E as proteínas que são feitas nesses ribossomos no citoplasma permanecem dentro da célula. O retículo rugoso, ele, como o próprio nome diz, ele possui ribossomos em sua membrana. E esses ribossomos são fundamentais para o processo de tradução. A proteína feita entra no retículo rugoso, passa por algumas transformações, onde ela é liberada para o complexo de Golgi, onde vai acontecer a secreção celular que eu falei agora há pouco, tá? Então, ribossomos e retículo rugoso fazem proteína. Retículo liso faz lipídio. Lisossomos faz digestão celular, tá? E o que seria essa digestão celular? Seria degradar substâncias próprias da célula, do que eu chamo de autofagia, ou poderá degradar substâncias que vêm de fora da célula. Entra por fagocitose e o que acontece é que ocorre a formação de um fagossomo, é quando o lisossomo se encaminha até a molécula que foi comida pela célula e começa a digerir. Então, lisossomos atuam em autofagia e heterofagia. E eu tenho os peroxissomos, que são organelas ligadas à desintoxicação celular. Ou seja, convertem o H2N2, H2O2, que é água oxigenada, convertem em água e oxigênio, tá? Então, falou de desintoxicação celular, marca complexo de... Desculpe, marca peroxissomos, ok? E, por fim, os centríolos, que atuam no processo de separação das cromátides irmãs, tá? E dos cromossomos homólogos. Essa organela, ela só vai acontecer, não é à toa que existem substâncias que impossibilitam a formação do fuso que forma os centríolos, justamente para não acontecer o processo de separação das cromátides, tá? Então, olha só, mitocôndria, aparelho de Golgi, ribosoma, a membrana celular, todos vieram de lá. Uma musicazinha, né? Aí, as organelas relacionadas acima encontram-se relacionadas respectivamente a mitocôndria, respiração celular. Então, aqui eu tenho A, B e C, que tem respiração celular, ok? Aparelho de Golgi. Aí aqui tem permeabilidade seletiva, que faz isso aqui é a membrana plasmática. A membrana plasmática é que faz a
seleciona quem entra e quem sai, tá? Aparelho de Golgi, síntese proteica? Não. Secreção celular, beleza? Aparelho de Golgi, secreção celular, ribossomo, síntese de proteica e membrana celular, que no caso é permeabilidade seletiva, tá? Então eu tenho aqui mitocôndria, respiração celular, aparelho de Golgi, secreção celular, ribossomo, síntese proteica, membrana plasmática, permeabilidade seletiva, tá? Quem seleciona quem entra e quem sai, membrana plasmática, não esquece disso, que é uma estrutura presente em todo e qualquer tipo de célula. E quem vai ter parede celular? Anote aí, quem vai ter parede celular? Planta, fungo, alga e bactéria possui parede celular. Plantas, fungos, algas e bactérias possuem parede celular. Beleza? Show! Massa, massa, massa. Questão muito boa. Gente, essas questões que falam sobre organelas, sobre funções básicas de determinadas coisinhas, elas são muito importantes no Enem, tá? E eu trago mais uma para vocês, que fala justamente sobre esses processos mais básicos, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo e tem aí problema, né, Patrick, com essas questõezinhas, com esses conceitos básicos. Então, ó, leia o trecho abaixo sobre o processo de desvenenamento da mandioca produzido por povos indígenas da região da Amazônia. Inicialmente, a raiz da planta é colocada durante a noite ou por alguns dias em um riacho, até que começa uma leve fermentação ácida. Opa, ó, já falou de alguma coisa importante dentro da prova de biologia. Galera que está assistindo a live aí, nota o que eu estou dizendo. Toda e qualquer questão que tem contextualização entre duas ou mais disciplinas, ela vale mais. Eu recebi, Patrick, no meu Instagram, esses dias, uma pergunta de uma aluna que dizia assim, professor, eu acertei poucas questões no Enem, eu não vou nem fazer a prova domingo. Ei, mocinho, vá, viu? Porque lembre-se que a correção do Enem, ela é TRI, ela não considera apenas o número de acertos, e sim quais questões você vem acertando, tá bom? Então, muitas vezes, aquela questão que você acredita ser mais difícil, ela não vale mais porque ela não tem uma contextualização muito grande. Quanto maior for a contextualização da questão, maior será a pontuação atribuída a ela, beleza? Então, ó, essa fermentação tem diversos efeitos. Os micro-organismos ou os produtos de seu metabolismo atacam as paredes dos vacúolos das células em que estão depositados os glicosídeos cianogênicos e possibilitam, assim, que a linamarina entre em contato com a linamarase, de modo que mais ácido cianídrico é liberado. Gente, o ácido cianídrico, na verdade, é um ácido produzido em grandes quantidades na mandioca, tá? O ácido cianídrico, quando ele se ioniza, ele forma o íon cianeto, tá? E esse íon cianeto é um íon muito tóxico. Por quê? Porque esse íon cianeto interrompe o processo de respiração celular, ok? Então, em lugares onde há produção muito grande de mandioca, tem-se até o cuidado para que os animais eles não consumam, né, a água ali, os dejetos da produção da mandioca, porque eles podem se intoxicar por quantidades significativas de cianeto, tá? Além disso, por causa dos micro-organismos gerados na fermentação, também se produz linamarase, que decompõe a linamarina, e além disso, em função do baixo valor do pH, cria-se um ambiente que se intensifica a atividade da enzima já existente na planta. Com a diminuição do valor do pH, porque se gerou ácido cianídrico lá atrás, o equilíbrio dissociativo do ácido cianídrico é deslocado na direção do ácido cianídrico. E o ácido cianídrico indissociado é removido do líquido. Após a exposição à água, as cascas do tubérculo devem ser removidas, já que nelas encontram-se uma concentração particularmente elevada de glicosídeos cianídricos. No início do processo de desenvenenamento da mandioca, ocorre o fenômeno de fermentação. Esse processo químico, com ausência de oxigênio, no qual fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica
em outros produtos e energia. De uma forma geral, a reação de fermentação do tipo alcoólica pode ser representada por uma equação química devidamente balanceada que está descrita onde? 2 pontos que você precisa aí. Primeiro, quais são os tipos de fermentação? Não sabe? Nota agora. A fermentação ela acontece de 2 formas. Ela tem 2 caminhos. Ela pode ser uma fermentação lática, como ela pode ser uma fermentação alcoólica. A fermentação lática, ela vai produzir o ácido lático. Tio Rafas, e esse ácido lático serve para quê? Você, meu jovem gafanhoto, minha pequena libélula, quando você faz um esforço físico muito intenso, que a concentração de oxigênio diminui, o seu músculo, para que ele não pare, ele começa a fazer um tipo de fermentação, por breves momentos, por pouquíssimos minutos, chamado de fermentação lática. Essa fermentação lática produz o ácido lático, que na fibra muscular faz com que o pH diminua e você sinta dor. Essa dor no músculo a gente chama de cãibra. Então, esse é um tipo de fermentação. O segundo tipo de fermentação é a fermentação alcoólica, que essa, na maioria das vezes, acontece em fungos. Então, os fungos, eles vão consumir glicose de forma a produzir 2 moléculas, gás carbônico e etanol. Preciso dizer para vocês que é importante lembrar, né, diante de toda essa situação, que quando um organismo produz fermentação, ou quando ele faz fermentação, é um processo chamado de anaeróbio, porque ele acontece na ausência de oxigênio. Se fosse um processo aeróbio, seria esse que o Patrick falou na questão anterior, que acontece lá nas mitocôndrias, né, que é um processo de respiração celular. Então, veja como essa questão, ela traz para a gente 2 abordagens importantes. A primeira de biologia, que foi falando sobre o processo de produção de energia através da fermentação, e o segundo fala da equação balanceada. Tio Rafas, e o que diabo é uma equação balanceada? Gente, a equação ela é dividida em 2 partes. Vocês estão vendo que todas elas aí têm uma seta, não tem? Do lado esquerdo de vocês, eu tenho os reagentes. E do lado direito, eu tenho os produtos. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, significa dizer que o que eu tenho de átomo no meu reagente tem que estar igual ao meu produto. Então, eu vou contar. Então, vamos lá para a letra A. Na letra A, eu tenho. Por que eu não vou saber se a fermentação é alcoólica ou não? Porque todas as equações são iguais. Tem os mesmos produtos e os mesmos reagentes. A gente só precisa saber a equação balanceada. Olha só. Eu tenho 6 carbonos de um lado e do outro lado eu tenho 2 carbonos no etanol e 4 carbonos no CO2. Fechou os 6? Fechou os 6. Beleza. Agora vamos para o oxigênio. Professor, eu poderia ir para o hidrogênio? Poderia, mas vamos para o oxigênio. Do lado esquerdo eu tenho 6 oxigênios e do lado direito, só no CO2 eu tenho 8. Está balanceado? Tá não. Vamos para a letra B. Tenho 6 carbonos de um lado, ó, do lado esquerdo ali na glicose. Do outro lado eu tenho 4 carbonos no etanol e tenho mais 2 carbonos no CO2. 6 carbonos. Beleza? Vamos para o oxigênio. No oxigênio eu tenho 6 carbonos do lado esquerdo, na glicose. Do lado direito eu vou ter 2 carbonos no etanol e 4 carbonos no CO2. Então eu vou, aliás, 4 oxigênios, perdão, pessoal, no CO2. Então eu tenho aí 6 oxigênios em ambos os lados. E se eu for olhar para o hidrogênio, olha que legal. Do lado direito, do lado esquerdo de vocês, eu tenho 12 hidrogênios. E do lado esquerdo, do lado direito de vocês, eu vou ter 2 vezes 6, 12 hidrogênios aí no etanol. Então, a equação devidamente balanceada, que representa o processo de fermentação alcoólica, está descrita na letra B de bola. Lembrando, a fermentação alcoólica ela produz muita energia, não só pela formação de ATP diretamente, mas também pela formação de mediadores da cadeia transportadora de elétrons, como é o caso do NAD e do FAD. Questões como essa daqui, prestem atenção, que vocês com certeza irão encontrar, tanto com uma abordagem extremamente biológica, como também com uma abordagem extremamente química, tá? E balanceamento, Rafael falou de biologia e falou de química também, não foi, Rafael? Não teve como se prender e não falar de química, né, mano? Bioquímica, né, mano? Bioquímica, né, mano? Tem que falar disso mesmo, mano. Beleza. Cara, olha só.
jutsu para poder aprender divisão celular aqui na minha mão. Olha para mim, tá? Eu sempre digo isso, Rafael não gosta, o pessoal não gosta, mas, mano, se você pegar as manhas disso aqui, já era, mano, ó. Prófase, desaparecimento do envoltório nuclear, prófase, metáfase, os cromossomos estão presos no fuso mitótico, no centro da célula. Anáfase, separação das cromátides irmãs, e telófase, formação de duas novas células. Então, eu tenho prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Você vai ver aqui nessa questão que só de olhar tem como a gente saber pelo posicionamento das mãos, sem nem ler a premissa, tem como saber mais ou menos que fase é. Se você olhar aqui para a primeira imagem, para essa primeira imagem aqui, dos posicionamentos da minha mão, qual é o que mais se parece? Ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essa primeira imagem aqui, prófase, beleza? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, vamos lá. Assinale a alternativa na qual está identificado corretamente cada estágio da célula. Olha só. Aqui, é prófase ou metáfase? O posicionamento parece com quem? Com metáfase. Só que eu tenho aqui, ó, a metáfase 1, eu tenho a metáfase da mitose e eu tenho aqui a metáfase da mitose. Ou seja, tanto pode ser metáfase de meiose ou metáfase de mitose. Como é que eu faço para distingui-las? Vamos dar aqui continuidade que eu te explico já uma maneira bem fácil de você acabar distinguindo elas, tá? Então pode ser essa, vamos para cá. Isso daqui também. Show! Aqui, ó. Olhando para cá, tem como eu saber se é uma anáfase de mitose ou de meiose, por conta dos cromossomos, ó. Os cromossomos, eles não têm a mesma cor. Aqui eu tenho uma parte pretinha e aqui uma parte mais clara. E aqui a parte mais clara e uma parte mais pretinha, indicando que aconteceu um processo de crossover. E a crossover é um processo que acontece na meiose, que ocorre especificamente na prófase 1 da meiose, que é um fenômeno que gera variabilidade genética, que consiste na troca de pedaços que acontece entre os cromossomos. Então, essa anáfase aqui, uma outra coisa importante, essa anáfase aqui é uma anáfase que está separando os cromossomos homólogos e não as cromátides irmãs, tá? Quando é separado as cromátides irmãs, o cromossomo, vou colocar aqui a bolinha, ele fica assim, ó, só duas perninhas, ó, beleza? Uma perninha, outra perninha. Aqui não, você pode perceber que aqui tem 4 perninhas. É como se o cromossomo completo estivesse sendo puxado. É como não, né? Na verdade, o cromossomo completo está sendo puxado. Então, aqui, galera, é uma anáfase da meiose, tá? Então, aqui, outra coisa, é uma anáfase 1, porque na anáfase 2 acontece a separação das cromátides irmãs, que é muito semelhante à anáfase da mitose. Então, aqui eu tenho uma anáfase 1, anáfase 1. Beleza. Nessa terceira imagem aqui, percebam que está havendo troca de pedaços entre cromossomos aqui. Essa troca de pedaço entre cromossomos aqui é chamada de sinapse, mas o processo de modificação do material genético é chamado de crossover. Bom, eu tenho aqui metáfase da mitose ou metáfase 1. Gente, esse crossover aqui não acontece em mitose, acontece em meiose. Prófase, metáfase. Então, aqui é uma metáfase da meiose, ok? Metáfase, que no caso é uma metáfase 1. Aqui eu tenho uma prófase, ó, a mãozinha da prófase, e a telófase, que é a formação de duas novas células. Então, só para recapitular com vocês, o posicionamento das mãos. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Leva contigo isso para a prova,
que com certeza vai ser sucesso e alegria. É isso aí, é isso aí. O homem disparou. Vamos lá. Bom. Próxima questão é o seguinte. Vamos nessa. Eu acredito que todo mundo deve estar vendo aí. Eu vou só colocar aqui um negócio. Pronto, beleza. Caso seja necessário, eu coloquei aqui uma... Não, eu vou ler a questão primeiro. Caso seja necessário, eu boto beleza. a imagem da mesa. Diz o seguinte, ó. Surtos de sarampo continuam a se espalhar rapidamente pelo mundo. De acordo com os últimos relatórios... Deixa eu só pegar aqui, Patrick, isso. Ok. Que eu coloquei para cá. Isso. Agora sim. Tava vendo a tela do StreamYard, não. Então vamos lá. Diz o seguinte, ó. Surtos de sarampo continuam a se espalhar rapidamente pelo mundo. De acordo com os últimos relatórios preliminares fornecidos à Organização Mundial de Saúde, OMS, com milhões de pessoas em risco de contrair a doença. Os casos de sarampo notificados nos primeiros 6 meses de 2019 são os mais elevados de 2016. Desde 2006, perdão. Com surtos sobrecarregando sistemas de saúde e levando a doenças graves, incapacidades e mortes em muitas partes do mundo. Eu acho que todo mundo que está lendo já deve ter ouvido falar disso aí recentemente, né? A quantidade é 3 vezes maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Aí ele diz o seguinte: o aumento do número de casos da doença evidenciado no texto reforça a necessidade da realização de campanhas de vacinação como medida de promoção de saúde individual e coletiva. O motivo pelo qual devemos receber diferentes vacinas ao longo da nossa vida é... Gente, primeiro ponto é, para que é que serve uma vacina? Então, todo mundo já deve ter conversado sobre isso, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. Patrick, abre minha mesa aí agora, por favor. Agora sim. Aí, garotinho. Então, ó, todo mundo que está aqui já deve ter ouvido falar na palavra imunização, tá? Palavra imunização. Então, imunizar, pessoal, está diretamente relacionado com o seu sistema imunológico. Tio Rafas, o que é o meu sistema imunológico? O seu sistema imunológico é um sistema chamado sistema, portanto, de defesa. Então, o seu sistema imunológico está diretamente relacionado à sua defesa, beleza? Essa defesa, por exemplo, ela está diretamente ligada a características importantes no seu organismo, como, por exemplo, características diretamente relacionadas à sua imunidade ativa, beleza? A sua imunidade ativa. Essa imunidade ativa, ela tem aí uma importância muito grande no desenvolvimento de características relacionadas à defesa do seu organismo, né? Então, você se defende graças a essa imunidade ativa. Então, ó, esse sistema imune, pessoal, é o nosso sistema de defesa, beleza? É um sistema de defesa. Pelo fato de ser um sistema de defesa, pessoal, esse sistema, ele precisa, para funcionar do jeito certo, esse sistema, ele precisa automaticamente ser ativado. E como é que o nosso sistema imune, ele passa a ser ativado, Patrick? A partir apenas de uma característica, que eu vou escrever aqui bem pequenininho, só para você não esquecer. A característica na qual nós conseguimos ativar o nosso sistema imune se chama exposição. Não existe outra maneira do seu sistema imune entender como as coisas funcionam se ele não for exposto a uma característica como essa. Então, ele precisa ser exposto. Tio Rafas, e como é que ele vai ser exposto a essa condição? Bom, existem diversas maneiras do seu organismo ser exposto. A principal delas é utilizando vacinas, ok? Então, as vacinas, na verdade, elas consistem em características de controle imunológico baseado em exposição controlada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai expor o seu organismo a uma determinada
molécula de controle, que nesse caso é o vírus inativo, mas a gente já tem outras tecnologias vacinais, como a tecnologia do RNA recombinante, tá, pessoal? Então, existem aí outras características que podem ser utilizadas ao longo da história, né, que estão sendo desenvolvidas, até mesmo novos tipos de vacina que estão sendo desenvolvidos, e esses novos tipos são baseados também em exposição, porque essa exposição ativa o seu sistema imune, que automaticamente se transforma no seu sistema de defesa. Tio Rafa, por favor, explica aqui como é que funciona os linfócitos. Não, gente, isso não cai na prova. O que vai ser perguntado para você é qual a importância desse seu sistema estar ativo e como é que esse sistema pode estar ativo. Do ponto de vista imune, esse sistema está ativo quando ele é exposto. Quando ele é exposto, ele consegue identificar a informação, processar essa informação e gerar uma resposta. E qual é a resposta a essa exposição, tio Rafas? Essa resposta é a produção de anticorpos. Beleza? Então, é isso que o seu organismo faz. Ele, para produzir esses anticorpos, ele precisa automaticamente de uma exposição. Tá claro isso, gente, para vocês? Então, vamos voltar, Patrick, lá na questão, só para a gente ver. Beleza. O que é que essa questão vai dizer para a gente? Então, a questão diz o seguinte: o aumento de casos da doença evidenciada no texto reforça a necessidade da realização das campanhas de vacinação como medida de promoção de saúde individual e coletiva. O motivo que devemos receber diferentes vacinas ao longo da nossa vida é qual? Letra A. As vacinas possuem agentes virais mortos ou atenuados, ou ainda substâncias virais que têm por finalidade formar uma memória imunológica, que é específica para cada agente viral. Uma resposta correta, mais bonita que essa, só se trocar o nome da resposta por Patrick, porque a resposta está perfeita. O que é que ele está dizendo para a gente? Que quando você utiliza organismos atenuados, você vai gerar uma exposição controlada, que essa exposição controlada gerará como resposta a produção de anticorpos. Muito bem, amigo Rafa. Pessoal, vamos só recapitular aqui quais foram as abordagens das questões hoje. A gente falou sobre células-tronco, a gente falou sobre função de organelas, a gente falou sobre bioquímica de carboidratos e lipídios, falamos aí de mitose e meiose, falamos aí de vacinas e questão do sistema imunológico. Então, em 1 hora, a gente conversou com vocês 6 coisas que nós acreditamos que possa estar na sua prova domingo.